Então, boa noite a todos. Hoje, mais um dia do nosso seminário de formação permanente, com o tema que se conjuga com o tema do nosso 23º encontro, que é o feminino e familiar, dizer o indizível. Hoje nós temos o grande prazer de receber entre nós Lucila Macedo, que já foi nossa durante algum tempo, depois se mudou para BH. Então, é uma satisfação muito grande tê-la de volta. E Lucila hoje vai falar sobre gênero, discurso, sexuação, conforme vocês viram no cartaz. E ficou muito oportuna, Lucila, sua fala, porque hoje pela manhã, no Carrossel, o que se discutiu para falar da diferença sexual, que é o tema que nós estamos estudando, foi muito em cima desse tema, tanto que eu até reforcei o aviso de que você viria falar hoje sobre gênero e discurso, que o principal aí é o discurso que está no meio, né? Então, é com você a palavra. Muito obrigada, Analícia. Bom, boa noite a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da diretoria da Seção Bahia para vir hoje trabalhar com vocês um tema articulado, né, ao tema do Encontro Brasileiro. Eu decidi trazer algo que tem a ver com o eixo 3, né, que é o eixo que eu estou mais diretamente implicada, que é gênero e função sexual. E daí, então, a escolha de trabalhar esse trinômio, né, que a Analícia acabou de anunciar aí no título, né? Então, assim, o primeiro tópico que eu vou trazer para a gente conversar é os gêneros ou os discursos, no plural, diferente do título, e a feminização do mundo. Já trazendo aí alguma coisa, né, do que nos reunirá, né, em breve, no início do ano que vem, em torno do tema do feminino. Bom, a depender de onde se enuncia, né, de qual dos discursos tome a dianteira quando se diz gênero, se está falando de campos de experiência e de marcos epistêmicos muito distintos. Já deu para perceber, né? Basta a gente transitar um pouco para ter um pouco essa impressão. Parece que a gente não está falando da mesma coisa dentro da psicanálise ou dentro dos discursos que estão mais aí alinhados, por exemplo, com a psicologia política ou com o cultural studies, enfim, né? Então, além disso, né, o horizonte em torno do qual essas questões gravitam, as questões de gênero hoje, longe de ser consensual dentro do próprio campo, né, dos estudos culturais, né, por exemplo, se a gente pensa na abordagem da Monique White e da Judith Butler, por exemplo, elas não são nem um pouco próximas em muitos aspectos, né? Então, dentro do próprio campo, tem muitas tensões e muitas, vamos dizer assim, dissidências, às vezes, né? Alguns conflitos, mas tem algo em comum, que é o desejo de alguma maneira, trazer para o centro das discussões as questões relacionadas aí com os chamados grupos subalternizados, né? E muitas vezes as questões relacionadas também a tudo que está em jogo nessa dimensão mais político-social da questão, né? Por outro lado, tem uma dificuldade aí, né, que esse é um terreno que está cada vez mais ideologicamente colonizado. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir travar um debate teórico, assim, qualificado, interessante, fecundo, né? Porque cada um tem que se distanciar um pouco, vamos dizer assim, desse fator, às vezes, passional, ideológico, né? Que está relacionado aí ao discurso a partir de onde a gente toma a palavra na hora de conversar sobre essa questão, né? Então, o que acontece, né? Bom, eu tive sorte nesse sentido, porque
lá, enfim, o momento em que eu comecei a me aproximar um pouco mais, assim, amplamente, né, e sistematicamente, assim, dos teóricos que abordam essa questão no campo da psicologia social, foi mais ou menos no início do doutorado, lá para 2010. Eu fiz um doutorado na UFMG e eu fiz um encontro muito bom, assim, principalmente com um professor da universidade, que é o Marco Aurélio Máximo Prado, que é alguém que é uma referência nessa área, né? E que a gente teve a chance, né, de fazer um encontro, de se encontrar, inclusive, em vários momentos, assim, dentro da universidade, em congressos, de outras áreas, e poder, assim, dialogar um pouco, cada um a partir do seu referencial, né? Porque muitas vezes quem está no campo da psicologia social e política sente muita falta de um aporte mais clínico, assim, de discutir as coisas a partir de um outro ponto de vista, né? Então eu tive essa sorte, né? E eu nunca esqueço que logo que a gente começou a conversar sobre esse assunto, ele fez um certo desabafo para mim, né? Porque ele falou assim, não, que às vezes ele ficava um pouco assim agoniado e um pouco com preguiça dos psicanalistas, porque ele achava que os psicanalistas pensavam o sexual em gavetinhas. Da linguagem, assim, para a gente nomear as coisas, né? E aí, naquele momento, a gente se propôs um certo exercício, né? Assim, de fazer uma leitura da nossa própria gavetinha em relação a esse tema, né? A partir da gavetinha do outro, né? E aí foi uma experiência interessante que me marcou ao ponto de ser um assunto que até hoje me interessa. Eu gosto muito de ler outros autores, né? Em relação a esses temas. E nos permitiu alguma abertura assim, em relação ao tema, sem ceder a esse ponto que já naquela época obstaculizava muito as conversas, que tinham a ver com essa coisa da colonização ideológica, vamos dizer assim, né? Coisas que não se pode dizer, que não se pode pensar, que né, assim, entravam muito num campo assim, um pouco diferente. Então, é um assunto que eu gosto muito de trabalhar, muito em função desse encontro com o Marco Aurélio e de tudo que a gente pode ir desenvolvendo de diálogo em torno dessas questões, né? Então, a primeira coisa que eu acho que eu gostaria assim, de transmitir, né, assim, de situar, é que não é possível a gente separar o debate sobre o gênero do campo dos discursos, né? De onde que a gente fala, de onde, o que a gente, né? O que a gente está, o que tem atrás do que a gente diz quando a gente enuncia, né? O gênero. E na psicanálise, o campo dos discursos ele é inseparável do campo do gozo, né? A gente não, então isso é um ponto assim, é um ponto de partida para a gente abordar essa questão, né? Diferentemente dos estudos de gênero, né, que tomam o campo dos discursos, grosso modo, a partir dos cursos de Foucault no Collège de France, né, das teorias, ou então da teoria do reconhecimento de base mais hegeliana, né, a gente vai tomar isso a partir de um outro lugar, quer dizer, tanto a partir do discurso do analista, né, quando a gente está falando desse lugar, quanto também tomando, colocando na dianteira desse debate as questões que concernem o gozo. Então, de certa maneira, né, essas teorias de base hegeliana e mesmo tudo que o Foucault elaborou em torno dos discursos, a relação dos discursos com o poder, com os poderes, né, acabam assim não nos ajudando quando se trata da gente abordar a questão a partir do nosso caroço, vamos dizer assim, que é a questão do gozo, né, que tem a ver com as disrupções do gozo, né, que não se deixam, por exemplo, aprender pelos marcos simbólicos do reconhecimento. Mas dentro do campo deles, né, que é um campo que está muito mais interessado no macro do que no singular, esses marcos, eles são marcos que são importantes e que têm seus efeitos, né, têm suas consequências, vamos dizer assim, no campo dos saberes, né? Mas eu vim hoje falar aqui, né, a partir da psicanálise, né? E tem algo, por exemplo, que o Lacan formula em 1968 na nota sobre o pai, que eu acho que é algo assim bastante importante assim para a gente adentrar esse debate no mundo contemporâneo, né? Inclusive com esses outros discursos, né?
ele vai dizer assim, né, parece-me que em nossa época o vestígio, a cicatriz da evaporação do pai é o que poderíamos situar sobre a rubrica e o título geral da segregação. Acreditamos que o universalismo, a comunicação de nossa civilização, homogeneiza as relações entre os homens. Eu penso o contrário, diz Lacan. O que caracteriza o nosso século é uma segregação ramificada, reforçada, que se sobrepõe em todos os graus e não faz senão multiplicar barreiras. Eu acho esse trecho de Lacan assim, absolutamente assim, fiel ao que a gente tem vivido hoje, né? E nesse primeiro momento eu vou comentar um pouco esse trecho da nota sobre o pai, pensando nessas questões, né, do gênero, discurso e sexuação. E eu vou começar fazendo isso a partir de 2 exemplos, né? Um primeiro exemplo, né? A gente percebe que tem uma tentativa dos discursos identitários, né, de resolver as desigualdades a partir de estratégias de ação que acabam por conferir, às vezes, alguma primazia ao imaginário, assim, né, no sentido do nós e do eles, né, e muito, funcionando muito nesse registro, assim, que muitas vezes acaba tendendo a multiplicar as barreiras. Eu não sei dizer, isso é uma coisa para a gente discutir, eu já trago até como uma primeira questão, se quando a gente está nesse campo mais amplo, né, no campo do macro, das políticas, dos discursos, a gente tem como fazer isso de outra maneira, né? A gente sabe que no campo da clínica, sim, a gente tem ferramentas para isso, né? Mas quando a gente sai do campo da clínica, será que é possível transpor, né, essas ferramentas? Então, aí tem uma dificuldade, por um lado, em favorecer o laço entre as múltiplas e diferentes comunidades de gozo agrupadas em torno das identidades, né? Por outro, quanto à promoção também de uma visada política que aspire à universalidade, ainda que a gente jamais atinja a universalidade, né? Mas isso acaba por corroborar, por exemplo, hoje com uma questão que é muito complicada, que é a judicialização da política, né? Uma vez que, por exemplo, a democracia tende a se reduzir aí nessa perspectiva a um certo agenciamento de direitos de diferentes grupos que acabam não querendo dialogar muito entre si. Então, isso nos traz uma dificuldade. Um outro ponto que eu, né, trago para a questão, e agora, nesse percurso, eu vou partir do macro para o singular, para o micro, né? Agora, por enquanto, eu estou no macro, eu vou trazer um exemplo, por exemplo, de um interlocutor, né, uma interlocução que a gente teve na jornada de Minas, nesse caso, né, com o Francisco Bosco, que é o autor de A Vítima Tem Sempre Razão, Lutas Identitárias e o Novo Espaço Público Brasileiro, onde ele propõe o que ele chama de passagem da cultura à política, né, e ele faz isso sob a égide do que ele nomeia como um novo espaço público brasileiro. Ele vai dizer que esse espaço público mudou, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo do final do século passado, ele não é mais o mesmo, nem mesmo do início desse século até 2013, que ele faz um certo corte aí com os movimentos de 2013, né? Então, ele vai dizer que essa transformação ela já começa a acontecer lá pelos anos 1990, né? Mas ela vai se tornando cada vez mais evidente e mais radical, vamos dizer assim, mais tensionada a partir dos movimentos de junho, né? E, ao mesmo tempo, do incremento e acirramento da virulência da militância virtual digital. Esses 2 fatores ele coloca como fundamentais aí. Ele vai dizer também que tem um curioso paradoxo nessa história, porque esse novo espaço público, não hierarquizado, horizontalizado, ainda que ele pareça potencialmente mais democrático, ele tem se revelado mais polarizado, mais dogmático, mais violento que o espaço público dito tradicional, né? Ele vai mostrar também como que no Brasil a perspectiva identitária ela foi se chocando com as narrativas culturalistas, né? Predominantes no Brasil, né? Até o limiar do século XXI, né? E a essa narrativa culturalista, por exemplo, se alinham alguns pensadores, artistas brasileiros muito caros, né? A nós, como Darcy Ribeiro, José Miguel Wisnik, Antônio Risério, né? Caetano Veloso, enfim. E esse último, por exemplo, né, o Caetano Veloso, numa recente entrevista que ele deu,
ele declara assim, que ele não acredita em saídas por meio da opressão organizada como estratégia política de enfrentamento da desigualdade e da segregação, né? De outro lado, você tem a perspectiva racialista, que foi ganhando força, né? Principalmente no início desse século, muito a partir também desse diálogo com os estudos culturais, né? Com os estudos de gênero, principalmente a partir aí da vertente americana, né? Assim, desses estudos, mas também com a Abdias do Nascimento no Brasil, né? E que de alguma maneira centra, né, a força nas lutas por reconhecimento social dos chamados grupos subalternizados, né, e acusa a perspectiva culturalista, que também é chamada pró-mestiçagem, né, de omitir e de encobrir conflitos sociais e formas de opressão muito profundamente enraizadas na sociedade brasileira, né? Ambos têm suas razões, ambos têm suas ferramentas, mas ao invés, né, deles, de alguma maneira, tentarem avançar juntos, um fica ali se degladiando com o outro. Isso não ajuda, né, no processo aí de lida com as questões de gênero, eu diria, né? Para a psicanálise, quando ela entra nesse debate, quando ela consegue entrar, né, porque nem sempre é possível, né, porque às vezes ela acaba virando um outro polo, vamos dizer assim, e aí a coisa não acontece. Mas para a psicanálise, a raiz inconsciente da segregação é o ódio de si, né, e o ódio ao gozo indesejável que o sujeito não reconhece como próprio, né? Ao nível do laço social, comumente se atribui esse gozo abjeto ao que é diferente de si mesmo, né? O outro sexo, a outra raça, outra etnia, o outro partido político que não é o meu, o time do futebol que eu não torço, enfim, e por aí vai a lista infinita, né? Bom, em psicanálise a gente também sabe, né, que ao se simbolizar algo no exterior como ausente, que é a operação simbólica que permite isso, né, o que somente se faz através da linguagem, forjam-se bordas para esse gozo odioso. Essa operação, logicamente, não se dá sem restos, né? Mas esse é o modo próprio, vamos dizer assim, do nosso campo, da experiência da palavra em análise, de apostar numa subversão ao empuxo próprio à segregação. Ao invés de acreditar que é possível, por exemplo, se livrar desse gozo ou cancelar o outro, né, ao qual se supõe ser seu portador, né, esse gozo, com Lacan, ele foi incluído no laço social como um fator que é intrínseco ao laço social. Ou seja, a gente não vai se livrar disso nunca, né? Foi justamente isso que Lacan fez quando ele formalizou os 4 discursos, né? E trouxe para dentro do laço social o objeto A. Lá, né? Uma das patinhas lá é o A, que é essa dimensão do gozo que comumente é rechaçada e depositada no semelhante, né? Que quando isso acontece, né? Quando isso é posto para fora, qualquer semelhante que porte essa pequena diferença vai funcionar como um rival. Bom, a experiência analítica, por outro lado, ela vai apostar num laço forjado a partir de um afrouxamento das identificações. É isso que uma análise propicia, né? Entre outras coisas. E aí, também com um consentimento, quer dizer, isso é o que implicaria nesse consentimento à alteridade. Ele não viria de um viés ideológico, pedagógico, nem mesmo político, né? Ele não viria disso, ele viria muito mais desse afrouxamento das identificações, né? Que implicaria nesse consentimento à alteridade e também a diferença absoluta do outro em seu modo singular de gozo, né? Sendo esse um caminho também, de certa maneira, né? A gente pode pensar que é, de certa maneira, inverso ao de uma afirmação radical da identidade, né? Então, temos aí, né, caminhos diferentes para lidar com a questão da segregação. Bom, tem ainda um fator adicional, né, que a gente não tem como também não pensar nele, que tem a ver com esse giro que o Lacan vai fazer lá na nota sobre o pai em relação à segregação ramificada. Porque isso vai colocar para a gente outras questões adicionais aí.
Por exemplo, a onipresença das imagens, a produção e o consumo de massa, as consequências disso, que é o principal, né, naquilo que concerne o campo da linguagem, né, e na sua função de representação. Será que a linguagem serve para representar? Né? Qual que é o impacto que isso tem na cultura? O fato da gente não usar a linguagem, muitas vezes, né, na sua função de representação. Quais os impasses disso para o lado social, para a política? Né? Então, diante dessa conjuntura, né, o que parece se declinar com essas mutações do simbólico é a própria função estrutural do significante mestre. Né? Que, no mais das vezes, ele não vai operar mais como esse S1 que funda a exceção, né? Mas muito mais como um enxame de S1s, né, aos quais essa função estrutural do significante mestre já não é capaz de ordenar ou limitar. Então, não raro a gente encontra, por exemplo, na esteira desse declínio, né, um certo rechaço aí à diferença significante. O rechaço à diferença, muitas vezes, não é nada mais do que uma cobertura, né, em relação ao rechaço à diferença significante. Ainda mais, tem um outro ponto que tem a ver que o fato do enxame de S1s não fazer a segregação deixar de existir, ou seja, o plural, né? A multiplicidade, ela não é necessariamente algo que vai no sentido contrário ao da segregação. Né? A segregação continua existindo, só que na sua forma ramificada. Né? Já não se tratam mais tanto de maiorias segregando minorias, né? Mas muito mais de minorias que se segregam entre si. Dito isso, né? Quer dizer, o que a gente tem outro elemento para a gente pensar, eu estou colocando mais questões do que, enfim, né, formulações assim concluídas, assim, né? Outra coisa que a gente nota, né, ainda é como que as democracias ditas liberais, né, essas democracias de massas consumidoras, elas vão forjar, paradoxalmente, uma espécie de autoritarismo às avessas, às vezes, né? Em que a soberania popular, essa aspiração pelo universal, pelo comum, vai acabar cedendo lugar a uma soberania do consumidor. Né? O que vai nos levar também a interrogar em que medida o declínio das sociedades patriarcais também não acaba incidindo nessa crise atual que a gente está vivendo aí, planetária, né? Não é só no Brasil, das democracias representativas. Né? Que antes que é um regime bastante fundado sobre os auspícios da figura do pai. Né? E outra pergunta seria como favorecer ou mesmo reinventar a democracia a partir dessas mutações todas. Né? São perguntas para as quais a gente não tem resposta, mas é preciso fazê-las. Né? Como exemplo desse estado de coisas, e já para fechar esse tópico mais macro, né? Temos o ódio dirigido, por exemplo, por certo viés mais radical do feminismo, a figura do macho branco heterossexual, né? A quem se supõe, assim, quase como se ele funcionasse como um outro não barrado, de modo até mesmo semelhante ao pai da horda lá de Totem Tabu, né? Como se ele fosse suposto a gozar sem restrição de todas as mulheres, exercendo sobre elas um poder absoluto e ilimitado. Será que esse ódio generalizado, então, dirigido a essa figura, né, adviria como uma espécie de defesa em face ao gozo não todo fálico? Sendo justo o outro gozo que fica aí rechaçado? Né? É uma questão. Nesse horizonte, né, que é o da nossa época, também caberia interrogar, por exemplo, se a segregação ramificada, essa que Lacan traz na nota sobre o pai, pode ser lida como uma manifestação daquilo que, no plano da sociedade, Millet escreveu sob a égide da feminização do mundo. Né? É uma outra questão. Então, eu trago as questões para a gente conversar depois e passo, então, agora para um outro tópico, que é gênero e sexuação. Então, a clínica demonstra, né, que nem as tentativas de se forjar uma adequação entre anatomia e igualdade de gênero, e nem aquelas de desconstruir essas tentativas, né, que vão num caminho extremamente contrário a isso, resolvem os embaraços do sujeito com o gozo. Justamente porque a anatomia não é o destino, nem as palavras dão conta de nomear a coisa sexual, o gozo virá inevitavelmente perturbar as relações das palavras com os corpos.
algo dessa relação que resta inominável, sem lei, e é isso que a experiência analítica se propõe a acolher. A problemática premissa fundada nessa correspondência entre o sexo e a anatomia, ela foi já abordada aí, historicamente, né? Ela foi objetada por Freud, também por Lacan, por diferentes caminhos, por Foucault, né? A via que Foucault abriu e que, de alguma maneira, é o que é como se estivesse nas origens de todos os estudos de gênero, né? Ela não se fez sem esse debate, mesmo um certo embate com a psicanálise, né? E as origens desse debate indicam um certo divisor de águas aí entre o construtivismo Foucaultiano, que se funda, de certa maneira, numa proposição de um sujeito em permanente transformação, ele é multiforme, plural, né? Mas a questão é que isso passa ao largo, por exemplo, de algo que a psicanálise pôde nomear, né? Que tem a ver com as exigências pulsionais do gozo, da repetição, né? Então, o sujeito Foucaultiano, ele não encontra limites para a autoconstrução, para a autotransformação, a não ser aqueles inerentes às relações de poder. É aí que os Foucaultianos colocam, né, o maior entrave e o X da questão. Diferentemente de Lacan, para quem o circuito pulsional, como também o real do sintoma, estabelecem, sim, condições e limites da transformação de si. Então, para melhor situar essas tensões, né, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, né, as perspectivas aí em movimento no interior do próprio campo dos estudos feministas, né, em relação, por exemplo, à questão da diferença sexual, a posições diferentes dentro do próprio campo. Para Butler, por exemplo, né, grosso modo, a diferença sexual ela responderia ao mesmo enquadro epistemológico, quer se trate do campo sexual, do campo das desigualdades sociais ou do campo das questões étnicas e raciais. Ela não faz uma diferenciação aí, né? Apesar dela reconhecer que as identificações não são redutíveis às identidades, né? No plano político, ela defende que os discursos identitários sejam imprescindíveis para tratar justamente fazer frente às situações de opressão. Mas tem uma outra teórica desse campo, que é Joan Kopjek, né? Em português seria Kopjek, mas não sei como é que está, pronuncia o nome dela lá, o J é mudo, né? Ela recorre à teoria freudiana das pulsões, por exemplo, para argumentar que a diferença sexual não pode ser totalmente desconstruída. Isso dentro do próprio campo dos estudos feministas, né? Então, assim, bom, então, pesem as objeções, né, que os teóricos dos estudos de gênero façam ao complexo de Édipo freudiano, né, e também a terminologia empregada por Lacan, muitas vezes a conversa nem começa, né, porque a gente já é acusado de ser heteronormativo, binário e tudo isso, por conta também, no caso de Lacan, né, por certas terminologias como gozo feminino, falo, lá do homem, lá da mulher, etc., seria um equívoco, né, e aí eu faço uma defesa da psicanálise, inserir esses termos, né, no rol dos binarismos, né? Então, assim, como eu dizia lá para o Marco Aurélio, né, de como se isso fossem gavetinhas estanques, né, e que impedissem, vamos dizer assim, as torções, os nós e tudo isso que a gente acaba tentando propiciar a partir da linguagem, porque é a única ferramenta que a gente tem, né? Então, de certa maneira, isso seria insistir em desconhecer deliberadamente as teorias de Freud e Lacan. Parece um equívoco, por exemplo, isolar e universalizar o argumento das terminologias, passando ao largo dos pontos fundamentais da teoria, da clínica, principalmente da clínica, né? Cuja perspectiva acolhe, por princípio, a diferença, os arranjos singulares que cada um inventa para si, a fim de dar conta dos impasses vividos no campo sexual. Quando Lacan, por exemplo, diz lá do homem, lá da mulher, nas fórmulas da sexuação, ou gozo feminino, né, cuja acepção mais aceitável para os estudos feministas seria mais o outro gozo, né, tem a ver com a alteridade, ele não está se referindo à anatomia, ou ao gênero, ou às identidades, né, ele está dizendo do corpo falante, né, está dizendo do sujeito ali suas marcas de gozo, né, e também, muitas vezes, a dimensão sintomática da realidade sexual. Né? A experiência analítica não endossa normas em torno de ideais de conduta. Isso é absolutamente anti-analítico, vamos dizer assim. Ela é sensível, sim, à força de um desejo inédito e às consequências que
em se agir em conformidade com isso, tem para o sujeito, né? Então, a psicanálise ela vai se ocupar, né, não das identidades, né, mas da sexuação, cujo horizonte não se restringe às diferenças anatômicas, às identidades, nem mesmo ao campo das identificações, né? Mas a gente está dizendo muito mais das relações dos falaceres com o gozo dos corpos, e com isso que perturba essa harmonia, suposta harmonia, né? Perturba as identidades, não tem como encaixar, né, uma coisa em relação à outra. E nesse campo não existe relação fixa nem direta entre as identidades de gênero, anatomia e as modalidades de gozo. Os seres falantes, eles não estão sujeitos apenas, por exemplo, às determinações que vêm do outro, né? E aí a gente muitas vezes está falando do campo dos poderes, vamos dizer assim, né? Mas também daquilo que Lacan certa vez nomeou como uma insondável decisão do ser, né? De uma maneira até assim, bastante poética. Aos encontros com a contingência, com aquilo que desborda as determinações simbólicas. Então, dito isso, eu vou falar agora um pouco da contingência do falo. Bom, então, Lacan, no seminário 23, ele vai trazer uma série de postulações sobre o falo, que vão mudar o estatuto do falo, se a gente for considerar, então, lá o primeiro e o segundo ensino de Lacan, né? Lá no seminário 23, ele vai dizer que o falo é uma falácia que testemunha do real. Ou seja, uma falácia já é algo absolutamente, vamos dizer assim, dispar, né, daquele falo, né, garantidor ali do simbólico e da função paterna e tudo isso. Né? Então, é totalmente diferente isso, né, daquela acepção que foi cunhada lá no final da década de 50 em A Significação do Falo, por exemplo, onde o falo é postulado como um operador articulado à significação, e isso é o mais central, né, naquilo que concerne o falo. Então, o falo, como falácia, ele não determina identificações. Né? E ele coloca o desafio também de se pensar essa função fora da metáfora paterna. Lacan, no próprio seminário 23, ele vai dar algumas coordenadas, mas eu acho que o grande trabalho em relação a isso ele deixou para a posteridade, né? Ele começa a retomar algumas coordenadas, ele vai falar da histeria rígida, da peça O Retrato de Dora, de Hélène Schuh, para formular também nessa uma outra histeria que é incompleta, que ele diz que é material, né? Que não recorre ao sentido, que dispensa o nome do pai, enfim. Né? E ele vai dizer nesse momento que o importante da cadeia ali é o real. Né? Por que o real? Né? Ele vai dizer que esse real, marcado pela falácia, ele vai se contrapor ao verdadeiro. Né? E ele vai dizer que só é verdadeiro o que tem sentido, contrapondo ao real, que não tem sentido algum. Então, o falo, nessa perspectiva, já não vai estar referido ao significante do nome do pai, nem mesmo a significação, mas ele vai estar referido ao gozo. Né? Ele vai dizer, desse seminário, tem um trecho curioso, assim, no mínimo curioso, que assim, no sexo não há nada além do que, digamos, o ser da cor. Imagina, no sexo não há nada além do ser da cor. O que por si só sugere que pode haver mulher cor de homem e homem cor de mulher. É o que Lacan diz ali no seminário 21, quando ele está em torno dessa questão do falo como falácia que testemunha do real. Depois ele vai dizer ainda, nesse próprio seminário 23, né, ele vai dizer que a diferença sexual, né, e muitas vezes a psicanálise também é acusada de defender a diferença sexual, e é muito curioso isso, porque a psicanálise não defende nem contra-defende as coisas, né? Ela procura construir leituras, vamos dizer assim. Né? Mas a gente é acusado de defender a diferença sexual. Mas o Lacan vai dizer, né, que a diferença sexual se circunscreve ao campo do gozo fálico, aquele que se localiza na conjunção entre o simbólico e o real. Ou seja, o gozo fálico, né, ele é pensado como um caso particular em relação à pluralidade dos modos de gozo, nesse momento do ensino dele. Isso na medida em que o sujeito que se sustenta no falaceiro, eu estou citando Lacan agora,
que é o que designo como sendo o inconsciente. Então, olha só, o sujeito se sustenta no falar ser, o sujeito lá né, relacionado ao simbólico, é o que se sustenta no falar ser, que é o que designo como sendo o inconsciente. Bom, deixa eu voltar aqui. Vou citar, não vou interromper. Isso na medida em que o sujeito que se sustenta no falar ser, que é o que designo como sendo o inconsciente, tem a capacidade de conjugar a fala e o que concerne um certo gozo, aquele dito do falo, experimentado como parasitário devido a essa própria fala, devido ao fala-ser. É complexo, né? Lacan retorce, cada um depois pode pegar essa frase, assim, porque eu acho que é muito interessante, tem muitas coisas aqui que a gente pode derivar dela, né? Mas o que me chamou a atenção nessa frase, né, tem a ver com essa questão dessa conjunção entre esse parasita, né? E em um certo momento lá do Seminário 23, ele vai dizer que o parasita é o pedacinho de pau em questão, a conjunção entre esse pedacinho de pau em questão e a fala, e a função da fala, né? É daí que ele vai dizer da falácia, ele vai caminhando através dessas ressonâncias, vamos dizer assim, né? E usando muito a questão da equivocidade da língua para ir construindo essa possibilidade de pensar o falo como contingente, né? Mais adiante, por exemplo, na lição 6 do mesmo seminário, ele vai dizer que a fala é que é um parasita, uma excrescência, a forma de câncer pela qual o ser humano é atingido. Isso é a fala. Então, falácia, fala, mas o mais importante de tudo isso é esse falo colocado aí como contingente, né? E o parasitismo, nessa perspectiva, parece se referir a essa exigência, a uma exigência de um gozo disruptivo que toma o corpo, e que é alguma coisa que a gente vê bastante quando ele vai tratar ali de Joyce e da relação de Joyce com a escrita, né, com o próprio corpo, enfim. Bom, então vai ser preciso a gente considerar os desdobramentos, né? Não estamos aí fazendo isso, mas está longe de ser algo, enfim, né, que tá, vamos dizer assim, suficiente, né? Considerar esses desdobramentos quanto ao lugar do falo nesse ultimíssimo ensino, como significante do gozo impossível de negativar, né, como aquilo que ele diz também nesse seminário, né, como o único real que verifica o que quer que seja, na medida em que ele é o suporte da função significante. Então, o Lacan ele não vai prescindir da função significante, nem desse suporte, né, mas ele ganha um outro lugar. Bom, vou falar agora do outra para ela mesma. Falei da contingência do falo, né, e agora vamos para o outra para ela mesma, que também é um dizer, é uma frase de Lacan, que não está lá no último ensino, né? Ela é anterior, né? Ela está lá no Diretrizes para um Congresso sobre Sexualidade Feminina, então ela é bem anterior, mas ela não deixa de acompanhar Lacan aí em vários desdobramentos que ele vai fazendo em torno, né, do feminino, do gozo feminino, ou do outro gozo, né? Bom, eu vou falar, eu vou trazer, eu vou comentar um pouquinho um artigo que eu li há um tempo atrás, que é da Céline Meng, colega da SLP. Ela fez um artigo que foi endereçado à época, isso foi em 2018, a um debate preparatório do congresso lá da SLP, né? E nesse artigo ela vai investigar as vicissitudes do outro gozo, mas no campo das parcerias amorosas, né? Ela vai investigar, por exemplo, a questão do arrebatamento mesmo da devastação feminina nesse campo das parcerias, e isso é bastante interessante. Ela vai defender, por exemplo, nesse artigo, a hipótese de que a recusa do feminino por parte do parceiro, né, ou da parceira, eu estou falando do feminino aí não ligado necessariamente a uma mulher, né, poderá ser experimentado, né? Aí, no caso, ela diz por uma mulher, mas a gente também pode interrogar se por um homem em posição feminina, né? Como uma ferida jamais estancada. Então, essa recusa dessa dimensão, né, do outro gozo, como uma ferida jamais estancada.
indicando uma instigante perspectiva aí, né? Porque a gente vai pensar, quer pensar um pouco a devastação sob a injunção desse outro gozo no campo das parcerias. Para ela, por exemplo, na clínica, ela traz alguns exemplos assim. Isso se escuta, né? Se pode escutar, por exemplo, ela dá um exemplo de uma injunção, por exemplo, da irrupção de um estranho pudor experimentado por um falaceiro em posição feminina, né? Tanto mais se entregue ao amor e o parceiro disso se burle, escarnecendo-se daquilo que a faz outra para ela mesma, como uma defesa viril, muitas vezes, em face a esse outro gozo. Então, ela vai dizer como que muitas vezes isso é traumático. É um trauma. É um traumatismo, muito mais do que um trauma no sentido do... Né, isso tem a ver com um certo... E vai dizer dessa ferida não estancada e traz exemplos clínicos aí para corroborar, por exemplo, com essa tese, né? Ela vai, por outro lado, ela vai também apontar, né, que o que acontece, por exemplo, quando em defesa de um gozo normalizador, um sujeito se obstina numa posição de vítima sacrificial da garantia extraída do viril, se paralisando ali no impasse do qual ele não consegue sair. Né? Se manifesta, por exemplo, ele manifesta o próprio desejo negando. Né? A gente pode dizer, isso é clássico na neurose obsessiva. Ela não entra muito pelas estruturas clínicas. E não podendo atingir o outro, se mortifica. Né? Então, um outro trabalho que eu li, até preparatório para a nossa jornada, né, que é do Sérgio de Campos, tem algo que ele diz disso quando ele fala, né, como o homem se defende do furo com sua fantasia viril. Né? Quando ele faz isso, ele aciona o registro fálico, encarnando um totalizante, e acaba vetando a satisfação de ambos os lados. Isso é uma frase de Sérgio. Né? Então, ele pode seguir tomado pelo ódio, né? Porquanto ele ignora esse outro gozo, que ele entrevê no encontro com héteros, eventualmente encarnado pela parceira, ou pelo parceiro. Então, ele ignora que esse outro gozo lhe concerne. Né? Então, ela vai fazendo todo um contraponto aí entre o lado homem e o lado mulher, confrontado, né, com essa experiência do outra para si mesmo, outra para ela mesma. Né? Então, um campo ainda pouco visitado na clínica, a gente não vê muitos trabalhos também em relação a isso, é aquele das parcerias homossexuais que se constituem sob a injunção do héteros. Horizonte apontado por Lacan, por exemplo, na célebre assertiva, chamemos homossexual por definição, chamemos heterossexual por definição, aquele ou ela, tem uma barrinha ali, que ama as mulheres, qualquer que seja o próprio sexo. Né? Tem ainda um outro ponto, né, que a gente pode interrogar aí, por fim, né? Se o que se experimenta sob a chancela do que Lacan designa como outra para ela mesma, né, de certa maneira, restará em alguma medida inapreensível. Né? Eu acho que é isso que o tema do brasileiro tenta abordar quando ele coloca na segunda parte do seu título o dizer o indizível. Né? Tanto mais o gozo que aí se experimente desborde a medida fálica. E, para concluir, eu vou percorrer, vou trazer algumas reflexões assim, para a gente pensar a via do héteros, com Lacan. Bom, no ultimíssimo ensino, Lacan vai deslindar essa lógica do héteros para, em seguida, traçar as coordenadas do outro gozo. Né? Ele vai trabalhar aí essa lógica do héteros no ator dito, no cenário 19, né? Ou pior, e depois no 20, ele vai traçar essas coordenadas, tentar traçar as coordenadas do outro gozo, qualquer que seja o sexo de quem o experimente. Né? Ele vai diferenciar o héteros do excesso homo, prevalente no amor narcísico, cujo gozo, ele diz, homossexuado, é extraído do protótipo do semelhante. Ele flutua em torno da ilhota do falo.
A propósito desse último, né, o Lacan vai exemplificar, ele vai dar 2 exemplos ali no seminário 20. Né? Primeiro, ele vai falar do gozo do homem, que elegendo a mulher como objeto, supõe, na verdade isso é um ato dito, supõe que o ato de ter 2 delas a fará toda, ou seja, né, ele vai fazendo uma série aí com as mulheres, mas ele também vai dar um exemplo do lado das mulheres, ele vai falar das preciosas, né, que bancando o homem são capazes de sustentar o discurso sexual com toda a segurança. Então, não tem a ver, né, esse gozo homossexuado, extraído desse protótipo do semelhante, que flutua em torno da ilhota do falo, ele pode estar do lado homem ou do lado mulher, vamos dizer assim, entre os homens ou entre as mulheres. Diz, inclusive, que as mulheres entendem bastante disso. Né? Então, é justo nessa toada que Lacan vai, no seminário 20, falar de amor. Ele vai avançar nas formulações dele sobre o gozo hétero, esse gozo não todo, suplementar, como um gozo do corpo. Né? A mulher não é toda, o sexo da mulher não lhe diz nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo. Estou citando Lacan. Ela se define por uma posição não toda em relação ao gozo fálico. Então, o héteros, né, ele vai desenvolver o héteros a partir dessa premissa. Né? Esse último, por sua vez, que é o gozo fálico, né, diferentemente do que ele chama aí de héteros, será o obstáculo pelo qual o lado homem não chega a gozar do corpo de uma mulher, já que o de que ele goza é o gozo do órgão. Bom, como situar a função do outro aí? Lacan vai se perguntar, né? Ele está lá trabalhando a questão desse gozo do que é um gozo que não passa pelo sentido, que é um gozo que se enraiza no corpo, né? Que é um gozo não todo do lado ali da função fálica, né? E aí ele vai se perguntar, e eu vou trazer um trechinho do seminário que é muito interessante, quando ele tenta responder essa questão. Como situar a função do outro? E é muito interessante porque ela também tem a ver com essas questões relacionadas à estratégia, vamos dizer assim, de adição. Né? Ele diz o seguinte, como se até certo ponto é simplesmente em nós, de que se baseia o que resta de qualquer linguagem quando ela se escreve. Né? Então, como? Se até certo ponto é simplesmente em nós, de que se baseia o que resta de qualquer linguagem quando ela se escreve, como colocar uma diferença? Se é os uns inodados, né? Ele está se perguntando ali. Aí ele vai responder. Pois é claro que o outro não se adiciona ao o outro apenas se diferencia. Se há algo pelo que ele participa do não é por adicioná-lo a si, pois o outro, como já disse, é o a menos. O S de abarrado. É o que isso quer dizer. Então, ele vai avançar nessas elaborações, né? Não sem antes passar pelo gozo da mulher, vai fazer de Adenvich, Danver e Teresa, Santa Teresa d'Ávila signatárias desse outro gozo, mas também São Juan de la Cruz. Né? Então, assim, está longe de qualquer tipo de binarismo, né? Quando ele começa a adentrar essa outra dimensão que ele vai formulando aí ao longo desse ultimíssimo ensino. E ele vai até dizer que gente dotada como San Juan de la Cruz, enfim, eu cito ele, né? Mais frequentemente são as mulheres que informam sobre esse outro gozo, mas gente bem dotada como San Juan de la Cruz também o faz, né? Pois não se é forçado, quando se é macho, a se colocar do lado da função fálica. Pode também situar do lado não toda. Há homens que lá estão tanto quanto as mulheres e que lá se sentem muito bem. Então, me parece que Lacan, ele vai, assim, né? Assim, tudo isso mostra como que é difícil
sustentar qualquer tipo de binarismo nessa perspectiva, né? E sobre essa perspectiva ainda, né, lá no Eturdi, ele tem uma página do Eturdi que é uma coisa assim maravilhosa, exuberante, né, nessas construções de Lacan em torno do héteros, né? Em torno lá do homem e lá da mulher, o héteros e o homossexuado, enfim, ele alterna aí em relação a essas formulações, mas ele vai dizer, né? Então, as definições dele para homem e mulher. O que é uma mulher? Uma mulher não é toda, por ela ser a única a ser ultrapassada por seu gozo. O gozo que se produz pelo coito. Aqui ele vai colocar o coito em questão, né? E o que é o gozo de uma mulher? Mesmo que se satisfaça a exigência do amor, o gozo de uma mulher a divide, fazendo-o parceiro de sua solidão, enquanto a união, né, com o parceiro ou a parceira, permanece na soleira. E quanto ao homem, do que é que ele goza? E aqui a gente está falando de lado, homem e mulher, a gente tem que usar as palavras para nomear, mas obviamente ele não está falando de gênero. Em que se confessaria o homem servir melhor a mulher de quem quer gozar, senão para tornar seu gozo, esse gozo que não a faz toda dele. Então, de novo, né? Em que se confessaria o homem servir melhor a mulher de quem quer gozar, senão para tornar seu, do homem, esse gozo que não a faz toda dele, para nela o ressuscitar. Mas e o sexo? O que é? Aquilo que se chama sexo é propriamente, respaldando-se no não toda, o héteros, que não pode ser estancado com o universo. Então, assim, né? São essas as definições de Lacan, né? Então, assim, a gente vê, né? Isso tudo numa página só do Eturdi. Ele vai chegar aí ao amor, né? Ele vai dizer, eu disse amar e não prometido a elas por uma relação que não há, para aí apontar essa inexistência da proporção entre o sexo e da relação sexual. E é justamente isso que implica o insaciável do amor. Esse amor não une metades, não se obstina em compatibilizar o ser e o um, ele apenas, como diz Lacan, eteriza-se. É um amor que eteriza-se. Dissipa-se na melodia do meio dito, diz Lacan. Eis, né, que esses verbetes, né, vão logificando, em sua radical simplicidade, essa desconstrução do gênero, né, que Lacan faz. Lacan faz uma desconstrução do gênero. Né? O héteros corresponde ao não toda, ao que é outra para ela mesma, o homo corresponde ao que é semelhante a si, qualquer que seja o sexo ou a escolha de objeto em questão, enfim. Né? Então, esse homo e héteros, eles não têm a ver com identidade de gênero, né? Mas com modos de amar, de gozar, e mais ainda, modalidades de dizer, segundo o modo de fazer ou não o universo, de entrar ou não no universal da linguagem. Né? Então, o que Lacan está fazendo aí, de certa maneira, é justamente colocar em questão a categoria de universal, né? Ele vai dizer, bem provocativo, recorrendo à metáfora heliocêntrica, né? Essa que muda o centro de lugar da Terra para o Sol, né? Que não faz a menor diferença trocar o centro de lugar, pois o que se aloja no centro é essa boa rotina que faz com que o significante guarde, no fim das contas, sempre o mesmo sentido, dado pelo sentimento que cada um tem de fazer parte do seu mundinho, quer dizer, da sua famíliazinha e de tudo que gira ao redor. Estou citando Lacan. Mundo esse no qual as insurreições podem permanecer dentro de uma concepção perfeitamente esférica. Né? Muitas insurreições permanecem aí nessa concepção perfeitamente esférica, já que a subversão, né, para Lacan, se ela existiu em algum lugar, em algum momento, né, não foi ter se trocado o centro de lugar, nem o ponto de rotação disso que gira, mas foi ter se substituído o isso gira pelo isso cai, né, em referência a Kepler e ao foco da elipse, em que o ponto oposto e simétrico, nesse ponto oposto e simétrico não existe nada. Tem um furo. Né? Bom,
para concluir, pensar por essa via nos levará a uma outra lógica, né? A uma lógica outra, dizendo melhor, que não precisa contrapor os binarismos aos monismos. Né? Essa lógica né, da oposição ou do cancelamento é uma lógica que ordenou e que orientou muito, vamos dizer assim, essa conjunção aí, essa torção em simbólico e imaginário, vamos dizer assim, mas principalmente imaginário. Né? E nem faz disso o centro da questão. Lacan a descentra. Seu mérito está em não incorrer em generalizações, ele vai deslocando os centrismos, né, seja eles quais forem, no próprio corpo das definições que ele propõe, no próprio jeito dele usar a linguagem, de nomear, né, de sair do campo do sentido, de ir para a assonância, para a ressonância, para a equivocidade, né, destotalizando e deslocalizando o que concerne o campo do gozo, do amor e da sexuação. O divertido nessas postulações dele é que elas não se prestam mesmo a totalizações, né? Elas vão bagunçar, né, as categorias, né? Então, andrógeno, pansexual, heterossexual, homossexual, transgênero, cisgênero, bissexual, intersexo, gênero neutro, gênero fluido, enfim, tem milhões de categorias, né? E quantas ainda o nominalismo vai adicionando nessa vã tentativa de dar conta do impossível. Para Lacan, a realidade é abordada com os aparelhos do gozo. Gozo héteros e gozo homossexuado não correspondem estritamente à repartição sexual lado homem e lado mulher, nem às escolhas de objeto, né? Não correspondem principalmente às portas sanitárias, né? E nem mesmo às escolhas de objeto. A diferença sexual não se inscreve no inconsciente, e masculino e feminino vão ser aí, a partir de então, semblantes. Se a realidade do inconsciente é sexual, isso vai se dar pela via do gozo, que ao se conformar, mas também se desconformar nos enodamentos do sintoma. Né? Então, ele se conforma e se desconforma. Seja pela via do da função fálica, que encarnando-se num gozo autístico itera, e aí eu estou usando essa acepção da função fálica aí, né, do seminário 23 para adiante, seja pelos descaminhos do outro gozo, do que se experimenta no fulgor das ausências. Esse é um termo de Lacan que eu amo. Como puro acontecimento de corpo. E eu deixo por aqui para a gente poder conversar. Já falei demais. É isso. Tá bom, muito obrigada, Lucila. Foi uma grande pesquisa. Eu quero só marcar um ponto que você traz no fim, agora quase na sua conclusão, dizendo que o homem e a mulher são semblantes, o masculino e o feminino são semblantes. Isso é muito importante porque no seminário 18, Lacan vai dizer que não há discurso que não seja semblante. Então, se eles estão, o gênero está articulado ao discurso, o homem e a mulher são semblantes. A gente pode até fazer um silogismo a partir daí. Então, eu peguei essa questão que desde manhã a gente está com ela no carrossel e vamos ver. Parece que tem no YouTube, tem uma questão, né? Então, o YouTube pode trazer também. Sim. Boa noite. Boa noite, Lucila. Boa noite. A Ivone Maia, ela disse que foi muito rica a sua apresentação e faz uma pergunta. Ela vai lembrando a repetição do risco e da violência como algo de um gozo outro, né? E vai se interrogando a implicação subjetiva nas situações de violência reiterada, pensando a repetição em alguns casos. E ela se lembra do caso da Elisa Samúdio, dizendo que ela foi abusada sexualmente ao ser oferecida pelo pai por dinheiro a homens quando era ainda pequena. Na escolha pela prostituição,
como via para se manter em busca de uma carreira de modelo. E o desfecho trágico da sua confiança em ir ao encontro do parceiro que já havia agredido, a partir de uma demanda por pensão para o filho, como um além que a leva ao local onde foi assassinada. Então, enfim, ela lembra dessa situação e traz para você, não sei se Uhum. pode falar, comentar algo a respeito. Sim, sim. Bom, tem uma questão que me parece, quer dizer, vou primeiro comentar a questão de Ana Lícia e passo para a questão de Ivone, não é? Ivone. Então, assim, sim, eu acho que, quer dizer, Lacan não trabalha com essas categorias, né? Masculino, feminino, homem, mulher. Isso são nomeações da cultura, né? Quando ele adentra esse campo, ele vai interrogar, vamos dizer assim, e vai criar, né, vamos dizer assim, gavetinhas, para usar lá o termo que eu trouxe no início, mas são gavetinhas furadas, esburacadas e às vezes até um pouco sem fundo, assim, para tratar das vicissitudes do gozo, né? E então e do sentido e daquilo que não se deixa morder pelo sentido, no campo da existência, da sexualidade, enfim, tudo isso, né? Então, a gente pode, lógico, se servir dos semblantes de homem, mulher, masculino e feminino, porque a gente precisa se utilizar, né, deles para falar, para dizer, e até para retorcê-los e desconsisti-los, né? Então, me parece que é essa opção que muitas vezes se tem na cultura, de suprimir o A e o O, colocar o X, o E, não vai resolver, né? É melhor ir retorcendo, desconsistindo, esburacando, né? E poder se servir da amplitude, né, poética inclusive da linguagem, que é inclusiva, do que tentar encontrar um jeito de nomear o real que dê conta, né, dele. Não vai ter. Né? Em relação a essas questões da violência, né, eu fico me lembrando muito do texto do Miller, lá daquele seminário da abertura que ele fez lá no Instituto da Criança, em Paris. Ele vai retomar muito no Crianças Violentas, né, que é o título do texto, que ele vai fazer uma certa diferenciação ali entre a violência e a pulsão de morte. E a morte, na verdade. Né? E a gente ele vai entregando um pouco ali alguns referenciais na verdade, ele vai falar da violência, da pulsão de morte, em oposição ao ódio e ao eros. Né? Me parece que nesses casos assim, extremos, né, como esse da Elisa Salmude, é muito difícil a gente construir alguma coisa em termos da subjetividade, assim, fora do espaço da clínica, assim, né, do consultório. Quando a gente não escuta o sujeito, eu acho sempre muito arriscado, assim, concluir qualquer coisa, enfim. Mas parece que nessa dimensão, onde a pulsão é a pulsão de morte que está em jogo, né, nesses atos assim, violentos, né, mortíferos, mais do que, por exemplo, o ódio, né, que o Miller, nesse texto, vai colocar do lado de Eros, né, mais do que alguma coisa que possa ser dialetizada. E eu não diria que... Eu interrogaria assim, se é o outro gozo, né, que está em jogo aí. Né? Parece que não. Né? Tem uma diferença assim, entre... Quando o Lacan vai trabalhar esse conceito, essa dimensão, né, desse gozo não todo fálico, tem alguma coisa que é da ordem do significante que pode fazer alguma mediação aí. E me parece que nesses casos onde o sujeito passa ao ato homicida, né, é como se algo disso não está posto. Né? Existe aí né, na passagem ao ato, tem algo aí
onde o sujeito é tomado, né, mortiferamente por esse gozo mortífero e não tem nenhuma mediação possível, nenhuma mordida possível aí do significante. Então, eu teria dificuldade assim, em localizar isso dentro desse campo do outro gozo. Tem uma coisa que é curiosa, porque quando a gente pensa, por exemplo, eu me bati muito com essa... com as construções, por exemplo, que muitas vezes foram tomando a feminização do mundo como uma certa analogia ao outro gozo, ao feminino. Eu acho que são coisas distintas, assim. Né? Quando se usou essa... Eu acho que a feminização do mundo aí é quase uma metáfora, assim, para dizer de alguma coisa que desborda, que transborda, né? Mas não necessariamente está ligado a uma passagem ao ato mortífero, à violência sem mediação, né? A isso que excede o campo, inclusive, pulsional, né? No sentido assim, né? desse tensionamento entre pulsão de vida e pulsão de morte. É algo que eu acho que não daria para a gente associar exatamente ao outro gozo, me parece. Ao gozo não todo fálico. Mais alguma questão? Enquanto deixa eu ver, tem uma que você queira trazer, Rogério? Tem uma questão aqui no YouTube, Lucila, de Eduardo Valejos. Assim como os gêneros homem e mulher são semblantes, poderíamos dizer o mesmo para o viril e o feminino? Virilidade e feminilidade se articulam mais aos semblantes ou aos modos de gozo? A pergunta aqui. E feminilidade? Feminilidade, isso. Se articulam mais a semblantes ou a modos? Ou a modos de gozo. Eu acho que a gente pode... Sempre que a gente usa a linguagem para tentar morder o real, a gente, de alguma maneira, entra no campo dos semblantes. Né? Então, aquilo que do modo de gozo é mordido pela linguagem, estaria, por exemplo, né, do lado do viril ou do fálico. Aquilo que da linguagem não se deixa morder, aquilo que da linguagem não, aquilo que do gozo, né, não se deixa morder pela linguagem, a gente poderia dizer que está, né, do lado, vamos dizer assim, do não todo, do que é suplementar, né, do feminino. Mas sempre, a gente está sempre que a gente usa a linguagem, a gente está, de alguma maneira, manejando com o campo dos semblantes também, né? Nessa mordida do significante em relação ao gozo. E a gente não tem como... quer dizer, o que não é desse campo só se experimenta, né? E não se consegue nada dizer, né? Mas a gente está dizendo, a gente está no campo dos semblantes. Qualquer categoria está no campo dos semblantes. O que não está, não entra no categorizável, vamos dizer assim. Inclusive, no seminário 18, Lacan faz um contraponto. Ele põe imaginário e simbólico no campo dos semblantes, se contrapondo ao real. E esse campo dos semblantes é justamente o campo da linguagem, como você acabou de dizer. Me parece que esses momentos vamos dizer assim, de experiência, né, do que é esse gozo nessa dimensão, eles não são assim o feijão com arroz da vida, do dia a dia, né? São, vamos dizer assim, momentos, né, talvez bastante evanescentes, e que não se prolongam, vamos dizer assim. A gente está, a maior parte do tempo, imerso no campo da linguagem dos semblantes. Mas tem algo que escapa, né? Que é o quitera, por exemplo, né? Ao nível do santon, né? Que é esse algo que não é, vamos dizer assim, que tem a ver com os restos sintomáticos,
tem a ver ou do lado feminino, com esse gozo do qual a mulher não solta uma palavra, né? E a gente está sempre também tentando dizer isso com palavras, né? Mas digamos assim, que Lacan tentou contornar, né? Através também da letra, desse litoral aí, das leituras, mas que acabam nos devolvendo novamente ao campo do semblante sempre que a gente se utiliza da linguagem para tentar dizer disso. Eu acho que a linguagem poética, né, algumas vezes ela consegue tocar o corpo, né, usar a linguagem de um jeito que quando o Lacan lá no último ensino vai falar, né, da equivocidade, né, ele vai do júbilo contido em Lalande, né? Ele vai usar até lá o Michel Léry, o Felizmente. Quer dizer, ele está dizendo de alguma coisa que se experimenta, mas que é algo que é absolutamente, que é contingente, que é evanescente, não é? E que se apaga, é quase como uma cintilação, né? E que muitas vezes a linguagem poética nos faz experimentar, ou às vezes a linguagem sem palavras na música, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, eu brinco que às vezes eu experimento algumas epifanias nesse contato com a arte. Né? Enfim, e muitas vezes, por exemplo, na música instrumental, quando alguma coisa que toca mais diretamente esse campo assim, dos afetos, né? Para o qual a linguagem parece estar ali meio lateral, né? Quer dizer, na experiência analítica existem momentos em que é possível tocar algo disso, mas são cintilações, né? Não é algo, a gente não fica ali no real, ninguém suporta, né? Ficar ali, essa proximidade do real com vamos dizer assim, né? com essa homeostase, ao contrário do princípio do prazer que visa a homeostase, né? Esse encontro com esses momentos, eles não conseguem se prolongar aí indefinidamente nem por muito tempo, né? Isso aproxima, de certa maneira. Ainda tem outro ponto, por exemplo, o Miller, quando ele vai trabalhar lá no Série 1, essas questões, ele vai apontar isso até como um certo ponto forclusivo, assim, né? Esses pontos que de alguma maneira tocam o real, né? Então, exatamente. Muito bom. Rogério. Tem uma questão aqui, Lucila, que eu queria, de alguma forma, tangencia também algo que eu estava pensando. Eu vou fazer a pergunta e depois complemento com algo que eu pensei também para entrar na conversa. Priscila Gomes fala, né, como falar não apenas com os pares. Como Lucila fala, há uma dificuldade em dialogar com os pensadores da teoria de gênero. Esse é, para mim, o grande desafio. Falar de sexuação não apenas com os pares, entre os psicanalistas, dentro da instituição. Bom, aí eu acrescento um pouco do que eu estou pensando aqui, discutindo na minha cabeça sozinho aqui para trazer para o diálogo. Você trouxe no início um certo questionamento que eu achei muito interessante, que é como ultrapassar, né, uma certa lógica de uma política identitária, que, bom, nos anos 90 havia uma certa reivindicação que o Estado, de certo modo, reconhecesse modos de gozo específicos, e em 2020 não se trata mais disso. Não sei nem se a gente pode falar mais em Estado, né? Um Estado como o pai, por exemplo. Eu brincava num grupo que eu participo, que hoje em dia a juventude é filho de Betina, da empresa Empíricos, com o capitalismo. Não existe nem pai nem mãe. Então tem algo de diferente que tem existido aí hoje em dia. Mas a minha pergunta era justamente essa. De certo modo, o que você falou me fez pensar, que é como colocar no campo social algo dessa descoberta da clínica, que é propriamente psicanalítica, né? Então, eu me perguntava, numa ação lacaniana, num campo político, né? Como que isso se introduz, essa experiência inédita, que é uma análise, né? Disso que escapa e que se apreende, por exemplo, no ato poético. Como que a gente pode pensar isso nesse diálogo, que vai um pouco nessa pergunta que foi feita aqui.
Mas eu já me atrevo a fazer uma certa provocação, assim, e eu acho que é quase que uma resposta do que você fala. Frente a uma política identitária, que seria uma política de ação afirmativa, uma política talvez poética. Mas como colocar isso em jogo? Bom. Pois é. Tem uma coisa que é interessante, né? Eu gostei muito assim, das suas construções em torno disso. Me fez pensar em algumas coisas e diferentes, assim, meio peças soltas. Eu vou falar um pouco assim, sem articular e sem muito elas entre si, né? Porque eu acho assim, que não tem uma forma só, mas também não tem uma forma, mas também não tem garantias. Porque o que acontece, né? Tem alguma coisa da experiência analítica, e é isso que a gente observa, por exemplo, quando a gente toma um discurso analítico, por exemplo, a partir da clínica, a partir da própria experiência, quando não é da clínica, porque tem algumas pessoas que fazem uma experiência de análise, que concluem uma análise, mas que não são psicanalistas, não praticam a psicanálise como psicanalistas. Tem alguma coisa disso que faz com que a gente tome, vamos dizer assim, né, esse campo epistêmico, muitas vezes, de uma maneira diferente daquela que a gente tomaria se a gente estiver falando a partir de um outro discurso. Por exemplo, a partir do próprio discurso universitário, né? Onde a gente está lidando ali nesse campo dos conceitos, né? Que são campos distintos, os dois têm o seu lugar, o seu valor, não é? A sua função no campo da cultura. Eles não deviam entrar no embate, né? Mas que eles não vão chegar no mesmo lugar. Então, assim, eu não sei se a gente consegue, por exemplo, quer dizer, a aposta de Lacan, quando ele experimenta o passe, né, me parece que antes acontecia uma única vez, né, não era algo como é hoje, que a pessoa testemunha durante, né, 3 anos, etc. e tal. Talvez tivesse algo disso nesse desejo dele, né, de fazer com que isso pudesse se transmitir de alguma maneira. Esse ponto, né, vivo, assim, que a experiência ela permite, né, e que teria a ver com alguma coisa que talvez que toque, né, quem escuta, independente, vamos dizer assim, da sua posição ideológica ou na sua posição de discurso, como muitas vezes a música ou a poesia nos tocam, né, e fazem com que esse campo ideológico fique ali um pouco esburacado, um pouco em segundo plano, né? A gente fica desarmado, né? Então, isso já diz um pouco assim, de que talvez tenha alguma coisa que está no campo da linguagem, na nossa maneira de conversar, quando a gente está nesses outros campos, né? Talvez, né? De buscar, através da linguagem, tocar, né? E desarmar, vamos dizer assim, os campos ideológicos, assim, em tensão, né? E isso passa por escutar o outro, né? Isso passa por falar com o outro também a partir, muitas vezes, daquilo que ele está trazendo, do significante do campo do outro, né? Mas não sem, vamos dizer assim, essa experiência que vai conduzir, vamos dizer assim, essa interlocução, né? Mas também não garante nada, porque, né, pode ser que não aconteça. Né? Acho que o campo da cultura é um campo muito heterogêneo, né? E o campo da política é um campo de forças em conflito, e muitas vezes não dá mesmo para conversar. Mas quando dá, né, a gente percebe que acontece alguma coisa, por exemplo, nas experiências do CIEM, né, quando a psicanálise vai para as instituições e abre uma conversação, e a partir daquilo alguma coisa ali acontece, que está nesse campo. Né? Então, pode acontecer ou não, né? Depende aí de uma série de fatores, né? Agora, quando a gente tenta fazer isso muitas vezes, falando assim da psicanálise a partir do discurso universitário, eu acho que isso não acontece. A gente fica ali num campo do debate mais epistemológico, vamos dizer assim, né? Que pode ser um bom debate. Essa foi um pouco a experiência na universidade, né? Com os outros discursos, assim. Né? Porque também quando a gente vai como analista achando que a gente... não, a gente é que sabe, a gente é que isso, querendo explicar tudo, acabou a conversa, né? Porque essa é uma posição também ali um pouco afeita, vamos dizer assim, essa porosidade necessária, eu acho, para que alguma coisa dessa ordem possa acontecer,
que eu acho que está mais do lado do feminino, né? Do não todo, do que dessa disputa aí por hegemonia discursiva, etc. e tal, né? Então, foi isso que me ocorreu, assim, a partir de escutar. Né? Agora, às vezes não dá, às vezes não tem, né? Às vezes as pessoas não estão querendo, assim, mesmo, assim, o diálogo, né? Então, aí não adianta. E um pouco nessa direção, até a observação que eu ia fazer, Luciano, é que isso também não só por mim, mas por alguns colegas até conversando, como às vezes me parece que é a pouca disponibilidade para diálogo. Isso até já aconteceu em atividades que eu já participei, até aqui na Seção Bahia. A impressão, pelo menos, que eu tenho é de pouca disponibilidade para uma conversa, né? Enfim, coisa que no CIEM me parece que é feito de uma maneira, não sei, porque me parece que se coloca, de certo modo, um furo no meio da discussão, né? E muitas vezes me parece que quando entra nas políticas identitárias, a impressão que me dá é que você está justamente tentando tampar, de certo modo, o furo. Não sei. O furo no saber, né, Marcelo? Como? O furo no saber. Exato, sim. Esse é a partir do qual alguma coisa pode se construir ali, né? Uhum. Exato. Tem um limite. Porque, olha só, isso lembra um pouco o que o Lacan também vai dizer lá em Vincennes, né? Assim, isso de que a psicanálise não se ensina, né? Assim, que não tem como sempre que a gente tenta totalizar, fica difícil produzir esse efeito de saber, né? Ou sempre que a gente vai com alguma ideia muito pronta, né? Muito construída, seja de que gavetinha for, né? Porque o saber é um efeito, né? Não é o que está antes, assim. E é um efeito que se constrói ou não e que toca ou não o corpo nessa dimensão que excede, né? Que destotaliza, que excede o sentido, que destotaliza, que abre ao invés de fechar, né? Então, assim, então é algo que caminha mais por essa via, né? E essas duas vias existem, então, aí presentes ao mesmo tempo também. Não é que a gente vai também dizer, não é para... Quer dizer, o fala é importante também, né? O sentido é importante, assim. Claro. Ele faz parte do comum, né? Disso que a gente comunga, né? Porque esse outro gozo, esse outro plano, a gente não comunga. Então tem algo dessas dimensões aí que elas existem ao mesmo tempo, né? Claro. A gente está chegando já na finalização. Se tiver alguma pergunta do YouTube, do chat, temos espaço para mais uma. Eu queria só destacar uma coisa, talvez o Rogério, se quiser pegar uma pergunta, mas assim, na verdade tem muitas pessoas perguntando sobre referências. Se você sabe a página do Aturdito que você citou. Sim. Nossa. Eu posso dizer aqui. Né? Eu posso dizer a página, é muito fácil chegar, porque eu sou muito detalhista. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu tenho como acessar essa página ao qual eu me referi, do Aturdito, sim. Eu acho a página uma das páginas mais lindas de Lacan. E acho que, se não me engano, aqui é página 467. Sim. 32, página 467 do Aturdito. Certo. Também aproveitando então, Lucila, a Vera Lúcia Fusti, ela pergunta se... Ela disse que você citou um texto que parece que foi apresentado numa jornada, mas ela não conseguiu entender. Ela estava querendo saber sim, qual é. Esse da jornada italiana? Eu acredito que sim, foi como ela escreveu aqui. É algo que vai ser apresentado, eu aproveito para convidá-los, assim a gente vai ter uma preparatória da nossa jornada.
Mas, enfim, que agora com essa coisa do YouTube e tal, isso fica muito aberto, né? Onde a gente vai trabalhar os amores loucos, amores fluidos e o novo amor. E um dos textos que vai ser apresentado, eu citei um texto do Sérgio de Castro, não, do Sérgio de Campos, desculpe, que ele vai apresentar nessa jornada, na verdade, ele ainda não apresentou, e que é Amar o Sintoma, onde ele vai trabalhar um pouco essas noções ligadas aí a esse campo, que também há outro texto de jornada que eu citei, foi o da Meng, né, que aí é a colega italiana, que chama Una donna tra vergogna e un strano pudore. Ela vai abordar mais o lado do feminino, né, essas questões relacionadas aí com o outro gozo nas parcerias amorosas, e o Sérgio vai abordar isso, assim, mais do lado, vamos dizer assim, do dito, entre aspas, né, do lado homem, vamos dizer assim. Então, talvez vai ser bem bacana, assim, eu acho que essa discussão, porque vai ser uma discussão que vai vir também um pouco a partir da pesquisa que os cartazes estão fazendo em torno do tema, então vai ter muita coisa rica. Mas o que eu citei em jornada foi isso, são 2 textos que estão inéditos ainda, então, porque um pulou numa lista, os Quando dois... vai ser? Oi? Quando vai ser? Vai ser em novembro, 1ª quinta de novembro, agora eu tenho que ver, 1ª quinta de novembro, quando é que dá? Acho que é 5 ou 4. Uhum. 1ª quinta-feira, às 8h30. A gente vai divulgar aí na rede, em breve. Ótimo, bom tema, bom debate. E o seu texto, Lucila, que você apresentou hoje, as pessoas perguntando se você vai publicá-lo. Ué, se tiver aonde, sim. É bom, não, o próprio site do Encontro Brasileiro. Ou no site, ou enfim, na publicação, enfim, com certeza, eu posso enviá-lo para o site. Eu vou só ajeitar assim, as notas e envio para o site, então. De toda forma, essa fala sua está gravada e vai ficar no site da Seção Bahia, porque é a atividade da seção, né? Mas muita gente também pergunta se você vai publicar, porque se você não for, quer o texto. E quando a pessoa vai publicar, não manda o texto, né? Porque as normas da publicação pedem isso. Uhum. Então, a gente fica na dúvida qual é a intenção da pessoa, se é querer canalizar para uma publicação ou querer que você disponibilize o texto. Não, provavelmente vai para algum lugar, né? Eu deixo que vocês decidam para onde que ele vai e tudo bem. Tá, se vai para o site, porque eu acho que essas produções elas estão sendo, de alguma maneira, veiculadas em algum lugar, né? Então, o texto está pronto, falta só ajeitar alguma coisinha ou outra de nota, enfim. E aí eu envio para vocês. Tá bom, tá muito bom. Rogério, alguma coisa? Tem um comentário aqui de Camila, mas eu acho que passou o timing, que era sobre essa questão dos discursos, que ela falou que se os discursos podem coexistir de alguma forma, não há necessidade de uma briga, diria, imaginária, né, de tomar o espaço um do outro, mas que possam coabitar. De toda forma, essa questão já foi meio contemplada, né? Esse é o meu desejo. Isso aí. Então, gente, vamos ficando por aqui. Foi uma noite muito produtiva, um tema instigante. Se ficássemos mais tempo, surgiriam certamente mais questões do debate. Mas como o nosso debate é acumulativo, né? E, de toda forma, a Lucila vai voltar numa das preparatórias, não é, Lu? Então, novembro. O tema continua e continua em outros debates, enfim. Agradecemos muito a você, Lucila, pela disponibilidade, pela sua bonita exposição e uma pesquisa muito consistente que você fez em torno do assunto. Eu é quem agradeço, viu, o convite, a possibilidade de conversar sobre esse tema, que é um tema tão instigante.
e que a gente futuramente retome, né? Talvez aí já no âmbito lá da preparatória, as questões que, né, porventura ainda venham sobre o tema. Ótimo. Então, tá bom. Obrigada, Lu. Beijos. Obrigado e boa noite. Boa noite, obrigada, Lucila. Até. Obrigado, Lucila. Boa noite. Boa noite. Esperar as despedidas, que se eu sair, a reunião, todo mundo sai. Que teve, Lucila saiu? Eu acho que sim, saiu já. Então, pronto. Então, boa noite a todos. Boa noite, tia Lucila.